Eles começam com uma ideia, um sonho, um brilho no olhar. Acreditam que desta vez vai ser diferente. Desta vez vão fazer acontecer. Desta vez vão até o fim. Mas com o tempo, o fogo se apaga. O entusiasmo vira silêncio. Aquela faísca desaparece. E tudo volta ao ponto zero. Mais uma vez. Por quê? Por que isso acontece com quase todo mundo? Napoleão Hill respondeu isso há mais de 80 anos. Ele disse: existe um erro silencioso que destrói 99% das pessoas. Não é o erro que se comete tentando, é o erro de não tentar. O erro de parar, de interromper o movimento antes do milagre acontecer. Esse erro tem muitos nomes: desistência, inércia, autossabotagem, medo, procrastinação. Mas o efeito é sempre o mesmo. A vida para e o sonho morre em silêncio. Você conhece alguém assim? Ou melhor, você já foi essa pessoa? Começou um projeto, iniciou uma mudança, deu os primeiros passos, mas parou no meio do caminho. Talvez por dúvida, talvez por crítica, talvez por medo de dar errado, talvez por medo de dar certo. Você já esteve tão perto, mas parou antes de chegar. Eles sempre começam com um plano, com aquele brilho nos olhos, motivados, inspirados, com sede de mudança. Mas algo acontece no meio do caminho. O fogo que parecia incontrolável vai apagando, lento, silencioso. E quando percebem, já voltaram para a zona de conforto. Já aceitaram a mediocridade. Talvez porque não era para ser. Mas era, sempre foi. Eles só cometeram o erro que destrói 99% das pessoas. Napoleão Hill não deixou dúvidas. A indecisão cristaliza em dúvida. A dúvida transforma-se em medo. E o medo é o que nos paralisa. Você quer saber por que tantas pessoas começam, mas quase nenhuma termina? Por que tantos dizem que vão mudar de vida, mas continuam nos mesmos ciclos ano após ano? É porque confundem desejo com decisão. Sonhar é fácil, querer é cômodo, mas decidir é romper, é queimar pontes, é perder o chão. A maioria não está disposta a perder o chão. Eles querem voar, mas com os 2 pés no chão. Querem mudar sem sair do lugar. E aí caem no erro. O erro de esperar se sentir pronto, de esperar a coragem chegar, de esperar o momento perfeito, enquanto o tempo vai embora. Napoleão Hill explicou: a mente humana é como um campo fértil. Você pode plantar ali sementes de fé ou de medo, de coragem ou de dúvida. E tudo o que você cultivar ali dentro vai crescer. Você está cultivando o quê? O erro da maioria é alimentar a dúvida, repetir internamente: e se não der certo? E se eu fracassar? E se eu for julgado? Mas quase ninguém pergunta: e se der certo? Hill revelou algo que poucos entendem. O fracasso só é permanente quando você desiste.
Você pode errar 1000 vezes, mas enquanto estiver em movimento, você ainda está vivo, você ainda está crescendo. Mas a desistência, essa é fatal, essa é o fim. Você já parou para pensar quantas vezes na vida você quase foi? Quase começou? Quase mudou? Quase venceu? E aí parou, justamente antes da virada? Não foi azar, foi o erro. O erro de dar ouvidos à voz errada, aquela voz que sussurra: agora não, você ainda não está pronto, você não é capaz. Mas você só precisa se mover. Hill chamou isso de ação persistente. Não é correr desesperado, é caminhar um passo de cada vez, todos os dias, mesmo com medo, mesmo em silêncio, mesmo cansado. A verdade é, você já sabe o que fazer. O mundo já te mostrou os sinais. O tempo já te mostrou as lições. O que falta é você sair do modo espera, sair do plano mental e agir. Porque enquanto você pensa, o tempo passa e o tempo não volta. Quantas vezes você começou algo e parou no meio? Quantos projetos inacabados? Quantas promessas quebradas para você mesmo? Quantas vezes você disse, dessa vez vai, e não foi? Não é sobre disciplina, não é sobre tempo, é sobre entendimento. Entender que você é o responsável, que ninguém vai te resgatar, que ninguém vai lutar no seu lugar. Hill dizia: as pessoas fracassam porque não alinham seus desejos com sua fé. Você deseja algo, mas vive repetindo que talvez não consiga. Seu corpo anda numa direção, sua mente em outra, e a alma fica confusa. Você precisa alinhar o que você diz com o que você faz. E para isso, precisa parar de esperar a coragem. A coragem não vem antes, ela vem depois da ação, depois do desconforto, depois do primeiro passo. Pare de duvidar da sua missão. Ela foi entregue a você por um motivo. Você pode falhar 1000 vezes, mas enquanto estiver em pé, você está vencendo. O erro que destrói 99% das pessoas é achar que o fracasso é um fim, mas o fracasso é apenas um passo. A diferença está em quem continua, em quem aprende, em quem não para. Você pode parar hoje ou pode continuar. Pode repetir a história ou escrever uma nova. A escolha sempre foi sua. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não está mais aceitando essa vida pela metade, esse silêncio, essa estagnação. Você nasceu para ir além, para ser grande, para marcar gerações. Mas isso só acontece em movimento. Então levanta, volta para o jogo, cai de novo se for preciso, mas não para. Porque o mundo precisa da sua vitória, e ela só começa quando você decide que não vai mais parar. O erro que destrói é o mesmo que você pode enterrar hoje. E quando você enterrar o medo, você desenterra a sua vida. Agora vai, porque se não for agora, vai ser quando?